aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos pelo privilégio de acordarmos essa manhã com vida e pela oportunidade de podermos entrar na tua casa e nos colocarmos na tua presença. Nosso coração tem muita coisa para agradecer. Quando lembramos de onde nós viemos, o que já passamos e quantas coisas o Senhor nos deu, só podemos te agradecer. Mas essa manhã temos um pedido especial. Vamos abrir a tua palavra e pedimos que o Senhor se comunique conosco. Fale, ó Deus, aos nossos ouvidos,
nos instrua e traga esperança ao nosso coração, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, vamos estudar uma história que eu gosto muito. Lucas capítulo 11, tem uma história que toda vez que eu leio, ela me traz muitas lições preciosas. Eu queria essa manhã compartilhar com vocês algumas impressões dessa história de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Você que está aí na internet, do outro lado nos acompanhando, seja bem-vindo ao nosso culto, você faz parte dessa igreja também. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, onde você está, nos acompanhe também em espírito de adoração. Lucas capítulo 7 e o versículo 11, você vai encontrar aqui o encontro entre duas multidões, e você vai encontrar uma mulher no pior dia da vida dela. Pior dia da vida dela. E você vai descobrir hoje porque que esse dia era o pior dia da vida daquela mulher. Diz assim o versículo 11: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada, qual o nome da cidade? Naim. Você sabe quantas vezes Naim é mencionada na Bíblia? Quantas vezes alguém mencionou Naim na Bíblia? Uma vez. Naim só aparece aqui em Lucas capítulo 7. Porque Naim era um vilarejo que ficava na região da Galileia com mais ou menos 400 ou 500 pessoas. Todo mundo conhecia todo mundo. Naim não era um lugar onde as pessoas famosas visitavam. Nenhum grande político ia em Naim. Naim era um vilarejo desconhecido, apagado da geografia. Ninguém se importava com Naim. Mas de alguma forma, o príncipe do universo se dirigiu para aquele vilarejo. E por que ele foi até lá? Vamos continuar lendo aqui. Diz assim: pouco depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e quem que seguia Jesus? O que diz a Bíblia? E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. O verso 12 diz: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Filho único de quem? De uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus fez o quê? Deus visitou o seu povo. Essa história tem muitas lições, mas eu queria destacar essa manhã 3 lições. A primeira lição, é muito interessante você olhar para essa cena e ver que quando Jesus ia para Naim, 2 grupos iam com ele. 2 grupos. Esses 2 grupos sempre estão perto de Jesus em todo o Novo Testamento. De um lado tinha os discípulos e do outro lado quem estava? Você percebe o que a Bíblia diz aí, se você leu com calma? 2 grupos seguiam Jesus, os discípulos e outro grupo, numerosa multidão. Qual a diferença entre discípulos e numerosa multidão na Bíblia? Numerosa multidão sempre está em uma atitude passiva na Bíblia. Sempre está assistindo, sempre está contemplando, mas nunca aparece em uma situação ativa, ajudando Jesus. Quando é para colocar a mão na massa e ajudar Jesus, nunca é a numerosa multidão, são os discípulos. Quando Jesus pisou aqui, muita gente ia atrás dele, mas muitas dessas pessoas eram apenas multidão e poucas eram discípulos.
E até hoje a história não é diferente. Multidões entram em uma igreja. Multidões. Mas desses, quantos fazem alguma coisa pela causa de Cristo? Quantos se envolvem em alguma área da igreja? Quantos durante a semana ajudam ou se preocupam na área missionária? Muitos sentam em atitude passiva, contemplam, assistem, acham legal, mas na hora de participar, não, eu não. Prefiro ficar apenas na multidão. E esse grupo que segue Jesus, quando a coisa aperta, quando Jesus sofre a perseguição, a multidão desaparece, muda de lado, a multidão vai inclusive apoiar a morte de Cristo, e só fica um discípulo aos pés da cruz. Discípulo é aquele que não abandona Jesus, mesmo quando a coisa fica difícil. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, é a que eu acho mais interessante dessa história. Quando eu leio Lucas capítulo 11, me vem um tema que para mim eu acho muito interessante de refletir, chamado invisibilidade social. Não sei se você já ouviu isso. É muito comum de nós seres humanos, nós, querendo ou não, nós elegemos algumas pessoas que aos nossos olhos são mais importantes do que outras. Algumas pessoas que têm alguns títulos, têm alguns cargos, têm alguma posse. Algumas pessoas têm um tratamento diferenciado em relação a outras. Nós, seres humanos, criamos essas escadas de valores. E nessas escadas de valores, existem alguns que estão tão abaixo da gente, que não merecem nem a nossa atenção. E a sociologia criou esse termo chamado invisibilidade social. São algumas pessoas que literalmente ficam invisíveis aos olhos da sociedade. Geralmente pessoas em trabalhos muito simples. Tente um dia observar as pessoas entrando numa empresa, entrando num local, e alguém que está limpando, um zelador. Pare e tente observar quantas pessoas dão um bom dia para ele. Às vezes as pessoas passam do lado e não falam, porque literalmente ele está invisível para as pessoas. Invisibilidade social. E teve um sociólogo, um brasileiro, que ele decidiu fazer um estudo sobre isso. Ele escreveu um livro sobre esse tema. Ele falou, Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. Ele estudava na faculdade, ele fazendo o seu doutorado, ele decidiu estudar como era a vida dos garis. Ele pensou, mas em vez de eu apenas pesquisar sobre, eu vou me vestir de gari e vou trabalhar aí no campus para ver como é que um gari é tratado. Então ele pegou, à tarde, quando ele não estava estudando, vestia a roupa de gari e ia lá limpar. E ele relata nesse livro algo interessantíssimo. Ele fala que quando ele tirava a roupa de doutor, ou a roupa de estudante, e colocava a roupa de gari, as pessoas que o conheciam literalmente não notavam que era ele que estava lá. Só porque ele estava com uma roupa, um uniforme diferente. E várias vezes ele estava limpando o corredor, alguns amigos da sala passavam ao lado dele e não notavam que era ele que estava lá. Ele falou, como é que uma roupa me transformou em alguém invisível para amigos meus? Invisibilidade social. Eu não sei se você já está aqui, alguma vez você já sentiu assim invisível, você chega num lugar, parece que ninguém te nota, você se sentiu constrangido, né? Eu uma vez passei por algumas situações assim, que para mim foi muito chocante. Uma delas, não sei se você já foi em terminal de ônibus, geralmente tem os pedintes, né? Pedinte, geralmente ninguém para conversar com um pedinte. E fica lá pedindo, as pessoas passam, esbarram, mas não falam com ele. Mas teve um dia que eu passei por uma situação que eu experimentei na pele isso. Eu era estudante de teologia e fui visitar a Josi, que hoje é minha esposa, mas era minha namorada. Ela morava em Parauapebas, eu cheguei aqui em Belém, peguei um ônibus para Moju, onde mora minha mãe, de Moju foi então para Parauapebas. Só que estudante de teologia, o meu dinheiro estava contado para chegar em Parauapebas, eu tinha exatamente o valor da passagem. Então, eu tinha passagem de Moju até Marabá e depois Marabá até Parauapebas. Só que o ônibus que saiu de Moju para Marabá quebrou no meio do caminho. E as pessoas que estavam lá no ônibus, e agora eles só tem que esperar consertar, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar outro ônibus. Mas para pagar a passagem do outro ônibus, ele desinteirar o valor que eu tinha, mas eu não tinha escolha. Então paguei a passagem, cheguei em Marabá, e quando cheguei lá, olhei no meu bolso, a passagem era R$20 para Parauapebas. E eu tinha R$18 no meu bolso. E eu não tinha de onde tirar R$2, às vezes você não tem R$2. E disse, agora eu preciso de R$2 para ir para Parauapebas.
E então alguém foi lá e gritou: atenção, última van para Parauapebas, última van para Parauapebas. E eu comecei a ficar desesperado. Eu não tinha dinheiro para hotel, para comer. Se eu não entrar nessa van, não tem como ficar em Marabá. E então olhei para um lado, olhei para o outro e falei uma frase que eu já tinha escutado muitas vezes: moço, o senhor pode me arrumar R$2 para eu viajar para Parauapebas? Ali eu experimentei um olhar que eu já tinha dirigido para algumas pessoas, sabe? O pessoal olhar assim, parece que você vai usar droga, sabe? Que R$2, sai daqui. Moço, é R$2. Chega lá, eu devolvo para o senhor R$2. Várias pessoas, eu cheguei do lado para conversar, que constrangedor. As pessoas nem sequer viravam para me ouvir. Eu estava falando aqui como se não tivesse ninguém do lado delas. Invisibilidade social. Algumas pessoas que aos teus olhos não merecem nem a tua atenção, não são dignas da tua atenção. E assim, eu lembro quando eu vim de uma origem muito pobre, né? Eu lembro que quando eu era criança, para ajudar nas despesas de casa, minha mãe decidiu comprar um isopor e colocar suco dentro de um saquinho. Lá a gente chama de chopp, né? Alguns chamam de chup-chup, geladinho, então eu vendia chopp. Só que eu era muito tímido, então eu era muito, muito tímido. E a minha mãe mandou vender na porta da escola. Era terrível. Mas eu fui promovido. Meu filho, você foi bem, você vai vender picolé agora. Eu lembro que um dia eu estava com um carrinho de picolé numa rua, mais ou menos 3 horas da tarde, quando eu olho naquela rua, vinha a moça mais bonita da sala de aula. E eu tímido, disse: agora, para onde eu vou? Se ela vê eu vendendo picolé, eu nunca mais vou ter chance de namorar com ela. E eu olhei, só que não tinha onde eu me enfiar naquela rua. E ela vinha andando de bicicleta, eu empurrando meu carrinho de picolé, e agora o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ela chegou perto, no desespero, quando ela passou, eu gritei: ó o picolé! E ela não olhou. Aí no outro dia de manhã eu cheguei na escola, aí passei por ela, disse: oi, nem falou comigo ontem, né? Ela me olhou surpresa: eu te vi ontem, lá na rua. Ela disse: não, não vi. Invisibilidade social. Então esse é um tema que existe. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Eu passei para a mídia, esses dias assisti um vídeo que me ajudou a refletir no capítulo que nós lemos. Eu creio que vai fazer sentido para vocês. Pode colocar o vídeo aí. Esse vídeo eles fizeram o seguinte: pegaram várias pessoas e pediram para elas vestir roupa de moradores de rua. E elas ficaram na rua onde os parentes passavam. E a pergunta é: você reconheceria um parente seu se estivesse numa situação de rua? Então esse é o teste. Pode colocar aí, Eduardo. E olha só, moradores de rua se tornam invisíveis, é o tema. E olha só o que aconteceu. Nós reconheceríamos nossos familiares se eles estivessem na rua? Então eles pegaram algumas pessoas, colocaram uma roupa de moradores de rua, passaram maquiagem, montaram um sistema de câmeras. Então colocaram onde os parentes passariam. Essa mulher está falando da irmã dela, vive em Nova York, cuida de mim desde que eu era uma criança. Todo domingo eu cozinho para o meu tio, ele fala comigo. Eu encontrei minha esposa, estamos casados há 34 anos. É a esposa dele aí. Ele até olha. Minha avó tinha várias roupas, nós vestíamos a roupa dela, se apresentávamos para a família. Sempre fui um time com meu irmão. Ninguém pode te entender como a tua família. Então eles falavam bem da família, e agora então vão ver. That's my cousin. É a minha prima. That's really weird. Shouldn't even look.
I know she's not homeless because I just hung out with her a couple weeks ago, but I mean, I did not know that person when I was walking by, it was her. It's, you know, things are a lot more real than you expect, so. Muito interessante isso, quando fiquei pensando que o objetivo desse vídeo é mostrar como às vezes você pode passar por um parente seu, mas como ele está com uma roupa simples, você não o nota. Mas na perspectiva cristã, cada pessoa que está na rua é um irmão seu. Cada pessoa que você atravessa aí é um parente seu, e não deveria ser invisível para nós. O cristianismo deveria nos nivelar e nos fazer nos sentir iguais uns aos outros. Essa manhã eu sei que aqui na igreja tem pessoas que no final do mês ganham um salário mínimo, outras ganham 10, 20, 30, nesse mesmo lugar aqui. Mas essa manhã todos nós somos iguais, porque todos somos filhos de Deus e o Evangelho nos nivela. Tanto que existe uma frase muito clássica de um evangelismo que fala que o que é um cristão pregando o Evangelho? É apenas um mendigo falando para outro mendigo onde ele encontrou pão. Eu encontrei a Jesus e eu não sou melhor que você. Eu vim aqui agora compartilhar o Jesus que eu encontrei. E eu não sou melhor, não sou maior que você. Isso é muito bonito na igreja. Porque na igreja é um ambiente onde na recepção pode ter um doutor, um desempregado, um professor, um pedreiro, não importa. Todos são iguais. Aos olhos de Deus, todos são visíveis. E na história que nós lemos, eu queria mostrar um detalhe para vocês. Eu falei que esse era o dia mais difícil da vida dessa mulher. Por quê? Para você entender por quê que naquele dia que Jesus encontrou essa viúva, era o dia mais difícil dela, você precisa tentar voltar um pouquinho no tempo e entender a realidade social daquela época. Primeiramente, olha só, nos tempos de Jesus, os judeus tinham uma oração que parece muito estranha para nós hoje. Os judeus, eles tinham uma oração matinal, em que pela manhã eles falavam o seguinte: obrigado, Deus Todo-Poderoso, por 3 razões, muito obrigado. Porque eu não nasci gentil, não nasci mulher e não nasci escravo. Então, os homens judeus pela manhã faziam essa oração agradecendo a Deus, porque nasceram como judeus, não eram escravos, mas eles colocavam no mesmo nível o nascer mulher. Então, nos tempos de Jesus, a mulher estava num papel de inferioridade em relação ao homem. Para você ter uma ideia, quando nascia um filho homem, havia uma festa na casa. Mulher não tinha festa. E se você olha na Bíblia, nas genealogias, não aparece nome de mulheres. Então, a mulher não tinha a importância social que tem hoje. Para vocês terem uma ideia, uma mulher não votava, uma mulher não ia para a escola, uma mulher não participava das decisões, uma mulher não podia se sustentar. A mulher, o único valor dela estava vinculado a uma figura masculina. Essa mulher que não tinha nenhum valor para a sociedade, ela adquiriu o primeiro valor dela quando ela se casava. Então, nos tempos de Jesus, o valor de uma mulher era baseado em 2 aspectos. Primeiro, quando essa mulher se casava, o valor do marido era atribuído a ela. Se o marido fosse importante, ela seria importante. Se o marido fosse rico, ela seria rica. Então, o valor dela estava atrelado ao seu marido. Só que essa mulher que agora estava casada, precisava de um segundo fator para ser bem vista na sociedade, que era ter filhos. Nos tempos de Jesus, uma mulher era avaliada pela quantidade de filhos que ela tinha. Uma mulher que tinha muitos filhos, muito abençoada. Poucos filhos, pouco abençoada. Nenhum filho, amaldiçoada. Então essa mulher que se casou, tem um bom marido, e agora engravidou e teve um filho, muito bem, tem um ótimo valor para a sociedade.
Agora, na história que nós lemos hoje, essa mulher que tinha um filho, em algum momento perdeu o marido dela, ficou viúva. E só para vocês terem uma ideia, naquele tempo era tão cruel para ser mulher, que se a mulher perdesse o marido, a herança não vinha para ela. Se ela morava na casa do marido e ele morreu, a casa não era dela. A casa ia para o parente masculino mais próximo do marido. Então o irmão agora era dono da casa onde ela morava. E ela precisava que o irmão fosse lá resgatar a casa. Se tinha terras, o irmão ia lá e disse, tá bom, eu resgato a terra, pode passar para o meu nome. E agora você pode ficar na casa, não porque você merece, mas porque agora o irmão do teu marido assumiu a posse. Então a mulher não tinha herança. Agora, se não tivesse nenhum irmão, ela tinha uma esperança. O filho homem dela podia receber a herança do marido. Então a história que nós lemos agora é de uma mulher que perdeu o marido, mas ela tinha uma esperança, ela tinha um filho. O filho era a segurança social daquela mulher. Mas no episódio que nós lemos, chegou um dia em que o filho dela adoeceu e o filho dela morreu. Então a cena que nós lemos essa manhã é de uma mulher que perdeu o marido e perdeu o filho, o único filho dela. E sem o filho ela não tinha direito a nenhuma posse, ela estava totalmente desprotegida. Ela precisava que um homem aparecesse para ajudá-la. Ela estava sozinha, por isso era o dia mais difícil da vida daquela mulher. Só que nessa história, o dia mais difícil, aparece um homem. E quando você lê, essa é a grande lição que eu quero que você pense essa manhã a partir dessa história, que é a que mais me chama a atenção, é que o homem que aparece nessa história é o príncipe do universo que pisou nesse mundo e decidiu caminhar em direção a uma vila pequena, 400 habitantes, para encontrar uma mulher viúva que não tinha valor para a sociedade e uma mulher que não tinha mais nem filhos. Nos tempos de Jesus, uma mulher sem esposa e sem filhos, a trajetória natural dela era virar uma prostituta, porque ela não tinha ninguém para cuidar dela. E é na vida dessa mulher, que morava numa vila pequena, que não tinha esposo e não tinha filhos, é que Jesus se dirige de maneira intencional. E quando ele chega lá, ele está dizendo para ela, eu te enxergo, você é importante para mim, mas Senhor, eu moro numa vila pequena, eu te enxergo. Senhor, eu não tenho marido, eu te enxergo, eu não tenho nem filhos. Mesmo sem filhos, mesmo sem marido, mesmo morando numa vila esquecida pela sociedade, você é vista pelo Criador do Universo, que desce nesse mundo e te acha digna de atenção. Essa história, para mim, ela vai na contramão do nosso costume de hoje, de invisibilizar algumas pessoas porque não são importantes. Porque para Jesus, em todo evangelho, Jesus consegue enxergar aqueles que ninguém enxergava. Jesus consegue parar para defender uma prostituta. Jesus consegue sentar para comer com os bandidos, com os pobres, com os traficantes daquela época. Jesus dá atenção para quem ninguém dava atenção. Jesus se misturava com aqueles que ninguém queria se misturar, a tal ponto que até as pessoas da igreja chegavam, Jesus, não se mistura com essas pessoas, são pecadores, são publicanos. Mas Jesus conseguia enxergar aquelas pessoas que ninguém enxergava. Até uma viúva sem esposo, sem filhos, era digna da atenção do Filho de Deus. E essa para mim é a maior mensagem da Bíblia. Porque algumas vezes, você talvez já chegou e pensou, será que eu mereço? Toda vez que nós pecamos, a primeira coisa que Satanás fala aos nossos ouvidos é, você vai ter coragem de orar de novo? Como é que você vai para a igreja desse jeito? Como é que você vai buscar? Olha o que você acabou de fazer. Você vai ter a cara de pau de lá desse jeito? É como se Satanás quisesse que você acreditasse que você não é digno por causa do que você fez ou de quem você é. Mas a grande mensagem do Evangelho é que não importa a tua origem, não importa a situação, não importa o dia que você está vivendo, você ainda é digno da atenção de Deus. Eu não sei com quem eu estou falando essa manhã, não sei como é que você chegou aqui na igreja essa manhã, mas eu queria que você acreditasse nisso. E de alguma forma, o Criador do Universo, que tem tanta coisa para fazer, tem um universo gigantesco para cuidar,
quando você, miserável pecador, fecha os olhos, Ele para te ouvir. Mas pastor, eu não mereço. Eu sei que você não merece. E essa é a beleza do Evangelho. Deus enxerga a cada um de nós. E quando Ele enxerga, vem a última lição dessa manhã, dessa história, que Jesus é o único que pode chegar e dizer, olha, eu te enxergo e por isso eu falo, não chores, não chores. Mas Senhor, eu estou triste porque eu tenho um grande problema. Calma, não chore, porque Jesus é o único que pode enxugar todas as nossas lágrimas, porque não existe problema que Ele não possa solucionar. A frase clássica de hoje em dia é, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Na história de hoje, para tudo tem jeito, até para a morte. Até para a morte tem jeito. Um cristão de verdade nunca deveria abrir a boca e dizer, essa pessoa não tem jeito, esse caso não tem jeito, meu casamento não tem jeito. Não. Se você falar isso, rasgue a sua Bíblia, porque para Jesus não existe situação perdida. Mas Senhor, já morreu, já acabou. Não, não acabou. Com Jesus sempre tem jeito, porque Ele é aquele que traz a esperança dizendo, acredite que ainda há solução. Quando eu era pastor, uma das cenas que mais me impactou no meu primeiro ano de ministério, eu comecei a trabalhar e os homens de lá tinham o ministério dos homens também, Kleber, lá em Barcarena. E fizeram um encontro no final de semana, eu devia ter uns 6 meses que eu estava no distrito, então fizeram um encontro de homens, e os homens foram para lá jogar futebol e tal, e de repente eu estava na beira do campo, um irmão estava jogando futebol. Esse irmão, no dia anterior, pediu para eu ir com ele, acompanhá-lo, que ele queria ligar para a esposa, a Luísa. Disse, pastor, o senhor pode ir comigo lá? Tá, vamos. Aí fomos de carro até um lugar que o celular pegava a área, ele ligou para a esposa, eu escutei ele falando com a esposa. Ele falando, meu bem, amanhã acaba aqui o nosso encontro meio-dia, mas eu vou almoçar com você. Quando eu for, eu quero que você prepare aquela farofa que eu gosto muito. E eu ouvi. Ele terminou a ligação e disse, obrigado, pastor, vamos lá. Eu tenho um compromisso marcado com a minha esposa amanhã. No outro dia, enquanto ele jogava futebol, eu estava na beira do campo, ele saiu correndo, começou a parar de correr, andou, deitou na beira do campo. Alguns irmãos correram para lá, tentaram reanimá-lo, levaram às pressas para o hospital. De repente alguém sai de lá com a chave do carro dele e diz, pastor, o irmão não resistiu. E nós gostaríamos que o senhor fosse dar notícia para a esposa dele. E naquele domingo, à tarde, eu dirigindo o carro daquele homem, indo para a casa da esposa dele, que tinha preparado uma farofa esperando o marido. E agora eu ia dar notícia de que ele estava morto. Foi um momento muito difícil. Mas o que mais me chocou é que na segunda-feira, fui fazer o velório do irmão Francisco. E as filhas que estavam desesperadas, chorando em cima do túmulo, eram acalentadas pela mãe, que abraçava as filhas e dizia, filhas, calma, calma filhas. E eu que era o pastor, fiquei impressionado com a esposa daquele homem acalmando as filhas. Calma filhas, calma. E ela falava, o papai descansou no Senhor. O papai era um servo de Jesus. Eu estou triste e com saudade, mas eu tenho esperança que um dia ainda vou abraçar o meu esposo novamente e comer aquela farofa que a gente não comeu juntos. Eu, como pastor no primeiro ano, fiquei impressionado. Que diferença faz quando alguém realmente acredita em Jesus? As lágrimas de saudade vêm, mas não é uma lágrima de desespero, porque há esperança que existe algo para além dessa vida, existe algo para além do túmulo, existe algo para além do sofrimento, existe esperança de que um dia as lágrimas serão enxutas para sempre. Eu quero terminar essa reflexão citando uma pessoa que eu conheci essa semana. Aqui está a foto desse homem, o nome dele, Raimundo Altervi de Souza Cruz. Conheci a história dele essa semana.
Essa igreja, na fundação dela, tem uma Bíblia na fundação, na pedra fundamental dessa igreja. E essa Bíblia foi doada por esse homem. Quando estavam na construção dessa igreja, esse foi um dos homens que ajudou a construir essa igreja que nós estamos aqui essa manhã. E quando pensaram em construir essa igreja, ele disse: eu quero doar minha Bíblia e deixar aí, como símbolo de que essa igreja é construída sobre a palavra de Deus. Esse homem casado, 5 filhos, 5 homens, viajava para trabalhar, e no ano de 1977, esse homem estava longe da família, no último dia daquele ano, e como um bom adventista, esse homem decide receber o novo ano na presença de Deus, orando, longe de casa, longe da igreja, mas conectado com Deus. Enquanto ele orava, um dos filhos dele estava aqui na igreja do Marco, recitando um poema no culto de virada do ano. O Raimundo começou a sentir mal após a oração. Ele estava em um navio, alguns amigos tentam levá-lo até o médico, mas ele não resiste. As pessoas que estavam próximas ao Raimundo repassaram para a esposa dele, a irmã Wanda, as últimas palavras do Raimundo. Ele disse: amigos, eu estou bem com Deus, eu só estou com saudade da minha família. Saudade da minha família. Essa semana eu conheci a história desse homem. Conheci a história de uma guerreira que cuidou de 5 meninos. E durante a visita eu fiquei muito feliz, porque eu conheci uma mulher que frequenta essa igreja, mas que no calendário dela está marcado o reencontro com o esposo, porque ela tem esperança de que um dia Jesus finalmente enxugará todas as nossas lágrimas. Eu não sei se eu falo com alguém essa manhã que já perdeu um ente querido. Eu não sei se você também tem esse reencontro marcado. No meio da desesperança desse mundo, encontre esperança em Jesus. Ele que dá sentido à nossa vida. Ele que acalenta o nosso coração. Nos ajuda a enfrentar as tempestades, sabendo que um dia, os hospitais serão fechados, os necrotérios deixarão de funcionar, porque a eternidade voltará para todos nós. Nós vamos ouvir uma última canção essa manhã, pedir para o grupo trazer essa música. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé nesse momento para cantar essa música junto com o grupo. É uma oração que fala que nos dias mais difíceis da nossa vida podemos encontrar esperança em Jesus. Ele é aquele que nos enxerga, aquele que nos encontra, aquele que vem à nossa história e traz a esperança. Quando a gente já não acha que tem solução, Ele sempre traz solução. Cantemos juntos essa canção em forma de oração. Esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não
esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais A igreja amor. pode cantar mais forte, bem bonito. A esperança é Jesus. Só as mulheres. Ele é o caminho, a esperança é Jesus, nossa luz em Só os homens. espinhos. Esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar sua. Todos juntos agora, bem bonito. A esperança é Jesus. Eu quero fazer essa oração, mas irmã Wanda, a senhora pode orar aqui do meu lado? Só fique do meu ladinho aqui, por favor. Seus filhos, se quiserem, podem vir, a gente vai só orar aqui, tá? Aqui está a irmã Wanda, a pessoa que eu contei a história, ela me autorizou. A senhora foi uma guerreira, cuidar de 5 filhos. A senhora foi uma guerreira. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sei que assim como a senhora, outras mulheres também são guerreiras, mas Jesus fortalece a gente, cuida da gente e traz esperança. Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor traz esperança ao nosso coração, de que mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor não nos abandona. O Senhor nos enxerga, o Senhor se preocupa com a nossa família, e o Senhor nos dá o necessário. Obrigado porque, mesmo quando o mundo acha que nós não temos valor, aos teus olhos nós continuamos sendo importantes. Essa manhã queremos pedir que o Senhor traga esperança ao nosso coração, de que um dia todo o sofrimento desse mundo vai deixar de existir. E o Senhor finalmente enxugará dos olhos toda lágrima. E nós na eternidade nos reencontraremos com as pessoas que nós amamos, mas que hoje estão distantes de nós. Nós temos esse reencontro marcado lá debaixo da árvore da vida. Então que cada família que está aqui se prepare para esse momento especial, onde os filhos reencontrarão os pais reencontrarão os filhos, naquela manhã gloriosa de reencontro. Nos conduz, ó Deus, em segurança até a Tua volta, pois Te entregamos a nossa vida, a nossa casa e o nosso futuro, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.